Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo o vídeo desta missa, compartilhando também este vídeo com seus amigos e com seus familiares. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho das notificações. Assim você recebe todos os dias nossas missas, nossas novenas, e também sempre estará rezando conosco. Hoje celebramos este dia de ação de graças pelo final do mês de abril, com a liturgia da quinta-feira da quarta semana da Páscoa. No seguimento a Jesus Cristo, ninguém é maior ou menor. Nós, irmãos, na fé, em Deus, somos uma só família. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Maus pastores num dia de sombra não cuidaram e o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Ó Deus, quando saístes à frente do vosso povo, abrindo-lhes o caminho e habitando entre eles, a terra estremeceu, fundiram-se os céus. Aleluia! Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Senhor, que subindo ao céu nos presenteastes com o dom do Espírito, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que dás vida a todas as coisas, com o poder da vossa palavra, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, Rei do universo e Senhor dos séculos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos.
Ó Deus, que restaurais a natureza humana, dando-lhe uma dignidade ainda maior, considerai o mistério do vosso amor, conservando para sempre os dons da vossa graça, naqueles que renovastes pelo sacramento de uma nova vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge e Panfilha. João deixou-os e voltou para Jerusalém. Eles, porém, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e disse: Israelitas e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo, quando moravam como estrangeiros no Egito. E de lá os tirou com braço poderoso. E durante mais ou menos 40 anos, cercou-os de cuidados no deserto. Destruiu 7 nações na terra de Canaã e passou para eles a posse do seu território. Por 450 anos aproximadamente. Depois disso, concedeu-lhes juízes até ao profeta Samuel. Em seguida, eles pediram um rei, e Deus concedeu-lhes Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante 40 anos. Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei, e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade. Porque dissestes, o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, e o ungi para ser rei com meu óleo consagrado. Estará sempre com ele minha mão onipotente e meu braço poderoso há de ser a sua força. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Não será surpreendido pela força do inimigo, nem o filho da maldade poderá prejudicá-lo. Diante dele esmagarei seus inimigos e agressores. Ferirei e abaterei todos aqueles que o odeiam. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor.
Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele. Sua força e seu poder por meu nome crescerão. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai. Sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontra salvação. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos, nos amou e do pecado nos lavou em seu sangue derramado. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, nesta quinta-feira, último dia do mês de abril, nós rendemos a nossa ação de graças nesta missa por tudo aquilo que o Senhor realizou em nossa vida durante este mês. Um mês que foi repleto de graça, um mês que foi repleto de bênçãos, onde o iniciamos com a Semana Santa, passamos pelos últimos momentos do Senhor e ressuscitamos com Ele. E agora, vivendo este tempo pascal, concluindo também este mês, vemos que Jesus termina este nosso mês com essa bela mensagem do que é o serviço. Este evangelho que hoje nos é proposto, ele é uma parte do final do evangelho e depois do lava-pés, que nós escutamos lá na quinta-feira da Semana Santa. Jesus mostra que o verdadeiro discípulo, o verdadeiro apóstolo, é aquele que sabe servir. Embora nós saibamos que existem distinções, né? E até hoje essas distinções elas são feitas, elas são aí calcadas para a nossa sociedade, a grande mudança está no comportamento. Embora, como falamos, as diferenças existam, aquele que realmente se faz grande, que já tem esse título de grandeza, é chamado a ser sempre aquele que serve, a exemplo do que Jesus o fez.
E é interessante que quando nós percebemos essa dinâmica de abaixarmos o nosso ego, de dobrarmos o nosso coração ao serviço do reino, nós então seremos felizes. A primeira leitura já mostra bastante isso. Paulo e Barnabé chegam, a Perge e lá começam a anunciar. Primeiro lugar que eles vão, para uma sinagoga, o templo, a igreja que os judeus frequentavam. E Paulo, até então, que já estava começando o seu ministério, ainda não havia, não havia Facebook, não havia essa comunicação que nós temos hoje, TikTok, nada disso. Então, para que as pessoas soubessem que Paulo mudara de lado, que Paulo mudara o seu jeito, ainda tiveram de experimentar. É claro que já havia murmúrios ali, do que estava acontecendo, mas não havia essa rapidez, nós sabemos disso. E esses homens, então, deixa que Paulo fale, Paulo que era judeu, Paulo que era grandioso, Paulo que tinha esses títulos, ele começa a falar. O começo do discurso de Paulo aqui não foge em absolutamente nada aquilo que o próprio povo judeu esperava de alguém que era convicto, de alguém devoto, falando da história da salvação. Mas Paulo já traz uma novidade, que é o reconhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Jesus que veio para cumprir plenamente a profecia, sendo descendente de Davi. E cita também João Batista, que até era meio que contraditório para aquele povo, no sentido de que reconheciam até que João era grande, mas pelo fato de Cristo estar no meio dos discursos de João Batista, também era meio que, vamos dizer assim, ouvido com cautela. Paulo, então, já traz essa novidade para aquele povo. Paulo começa, então, a profetizar e a exclamar a grandiosidade que Cristo é. Jesus que fora rejeitado por aquele povo, Jesus que fora deixado de lado, é trazido à tona para ser evangelizado a todo aquele povo. E Jesus no Evangelho mostra exatamente isso, que cumprindo a vontade de Deus, que cumprindo totalmente as Escrituras, ele já antecipava nos seus discursos tudo o que queria acontecer, porque quando acontecesse nós soubéssemos. Jesus ele sempre deu pistas de toda a grandiosidade que ele era. Jesus ele sempre mostrou para as pessoas qual é a finalidade do reino, qual é a importância das ações. As pessoas que não conseguiam reconhecer isso, ou então até reconheciam em alguns casos, mas com o coração totalmente desviado, essas pessoas não acreditavam. Quem recebe a Jesus recebe também o Pai. Isso é uma coisa muito importante, porque como Jesus é Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, não tem como fazer essa separação. E aquele povo, então, sabendo do que Jesus era o Filho de Deus, e na maioria das vezes não o aceitando por isso, também rejeitavam a Deus. Esse mesmo Deus que eles ainda pregavam, o Deus magnífico que libertara o povo, que fez e aconteceu na época da história, perde o sentido para esse povo, porque Jesus já chega chamando a Deus de Pai. Há uma contradição, então, entre o que eles acreditam. Mas, quando nós colocamos em prática aquilo que o Senhor nos chama, quando nós testemunhamos com fé e devoção aquilo que o Senhor espera de nós, somos, então, felizes. É o que o próprio Jesus promete. Uma felicidade que provém da nossa união com o Pai, a nossa união com Jesus, não com as coisas humanas, não com as coisas mundanas. Esse batismo de conversão que nós falamos tanto, principalmente lá no tempo do Advento, que João Batista pregava, ainda é o nosso convite. O serviço que Jesus demonstrou, não só como lava-pés,
mas com tantas outras atitudes, também é o nosso convite. Dobrarmos o nosso coração, a vontade de Deus e sabendo que tudo o que acontece, tudo o que foi consumado não é por acaso, é tudo para a obra e engrandecimento do reino de Deus. Por isso peçamos que nós ainda consigamos enxergar na nossa história mesmo os acontecimentos que Jesus ainda nos coloca, que durante todas as atividades do nosso dia nós saibamos ainda sermos filhos de Deus, sabermos das nossas limitações, reconhecer o que nós somos, mas ao mesmo tempo fazer de tudo isso um instrumento para a vontade de Deus se realizar, para que a mensagem, o exemplo, os apelos do Evangelho, os apelos de Jesus Cristo sejam realizados na nossa sociedade. Pensemos, irmãos, vamos rezar para que o Senhor nos conceda esta graça. Unidos da fé e reunidos em comunidade, apresentemos ao Senhor nossas preces. Pedimos porque acreditamos em sua infinita misericórdia. Senhor, Deus de bondade, escutai nossas preces. Amparai o vosso povo que convive com doenças, violências e indiferença religiosa. Nós vos pedimos. Senhor, Deus de bondade, escutai nossas preces. Defendei os trabalhadores que sofrem exploração e são desvalorizados em sua dignidade. Nós vos rogamos. Senhor, Deus de bondade, escutai nossas preces. Ensinai-nos a servir os necessitados, os doentes e as pessoas idosas que vivem entre nós. Nós vos rogamos. Senhor, Deus de bondade, escutai nossas preces. Senhor, Deus de misericórdia, dai-nos a graça da perseverança na fé e atendei nossos pedidos. Por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Vidas se encontram no altar de Deus, gente se doa, dom que se mola. Aqui trazemos as nossas ofertas. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Subam até vós, ó Deus, as nossas preces, com estas oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa bondade, correspondamos cada vez melhor aos sacramentos do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, mas, sobretudo, neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e, ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade.
Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta, e nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Leão, com o nosso Bispo Moacir e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome,
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor quem me leva a descansar junto às fontes de águas puras. Repousantes eu vou, minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Aleluia! Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que pela ressurreição de Cristo nos renovais para a vida eterna, fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundir em nossos corações a fortaleza desse alimento salutar por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Santa Mãe Maria, nesta travessia, cubra-nos teu manto cordianil, guarda nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil. Ave Maria, Ave Maria.